Hoje no nosso curso de React nós vamos trabalhar com estilização. Vamos começar a aprender como inserir CSS e formatar os nossos componentes. Bora para a prática? Então pessoal, vamos lá. Eu estou aqui com o componente, o app que a gente está trabalhando nas aulas aí. Só que eu dei uma limpada aqui porque eu vacilei aqui, eu acabei criando um aplicativo por cima. E aí, para limpar, eu deletei tudo e comecei do zero aqui, simplesmente adicionando esses três elementos aqui, um H1, H2 e um P, que resultam nessa página aqui que a gente está vendo. Beleza? Joia. Aqui, então, nós vamos começar a entender como trabalhar com formatação. A gente pode aplicar, assim como no HTML, os três modos de formatação. Eu posso aplicar inline, incorporado e externo, utilizando classes aí, por exemplo. Por sugestão da documentação oficial do React, não é uma coisa impeditiva, é uma coisa sugestiva. Ele sugere que a gente utilize a formatação dando preferência por criação de classes, isso por questões de desempenho, tá? Mas algumas vezes vai ser interessante a gente aplicar um CSS inline ali ou algo incorporado ali dentro da página, que vai valer só para aquele componente, tá? Mas na maioria das vezes nós vamos procurar criar classes, que é a sugestão do próprio React, da documentação do próprio React, beleza? Mas vamos começar aqui então com a utilização de CSS inline. Como que a gente faz? Aqui o esquema é o seguinte: dentro da própria tag, nós vamos abrir aqui o style e abrir duas chaves aqui de expressões. E aqui dentro dessas chaves nós vamos colocar a formatação CSS tradicional. Então, por exemplo, eu estou formatando, que eu salvei já, estou formatando esse texto aqui na cor vermelho. Show de bola? E aí a gente pode trabalhar da forma tradicional aqui, ó, aplicando outras formatações. Só que aqui é o seguinte: ao invés de utilizar o ponto e vírgula, eu vou colocar uma vírgula aqui, ó. Vamos colocar. Aqui tem um detalhe importante que eu preciso ressaltar para vocês. No HTML, o tradicional, por exemplo, de font size seria font-size, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, 5em, e já de cara vocês vão ver ali que não vai funcionar, tá? E por que não vai funcionar? Pelo seguinte: aqui a gente utiliza o estilo camelo, né? Que é o camelo que a gente chama, a tradução aí, que é o seguinte: quando a gente tem esse caso aqui, que no CSS é o font-size, a gente não utiliza o tracinho, a gente utiliza esse esquema, ó, fonte, e a outra palavra a gente inicia com o caractere maiúsculo, tá? Salvando aqui, ó. Agora ele aplicou a formatação, já até sumiu o erro aqui indicando. Então, sempre que a gente tiver esse caso de uma palavra, traço, outra palavra, nós vamos utilizar aqui no React esse padrão aqui. Isso quando a gente estiver trabalhando diretamente dentro do componente, ou no estilo, na aplicação do estilo inline ou do estilo incorporado. Quando a gente estiver trabalhando com classes, aí a coisa muda, aí volta no padrão CSS, o padrão de aplicação do CSS, certo? E aqui o outro detalhe: para separar uma formatação de outra, a gente não utiliza o ponto e vírgula, a gente vai utilizar a vírgula. São as duas particularidades quando eu estiver inserindo o CSS dentro do JSX, e a gente tem que observar. Então, qualquer elemento que eu precisar aplicar formatação inline, esse é o esquema. Beleza? A outra forma que a gente pode aplicar a estilização é criando constantes com os estilos, certo? Seria um objeto, que é um objeto literal, com os estilos, os componentes que eu quero formatar, e eu aplico esse objeto dentro da classe style. Seria equivalente ao HTML com CSS incorporado. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos aplicar aqui, ó, vou chamar de destaque, tá? Texto destaque, ou destaque texto. Texto destaque, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar as formatações no formato de objeto literal, que a gente já conhece em JavaScript. Se você não conhece, vai assistir o nosso curso de JavaScript para você aprender essas questões. Então vou colocar aqui, ó, color, as mesmas formatações que eu utilizei ali, tá?
esse aqui vai ser fonte azul, ok? E no padrão do objeto literal, aqui a gente não usa o igual para atribuição, ok? Isso aqui não é uma particularidade do CSS, é uma particularidade do objeto aqui do componente JavaScript, tá bom? Vírgula também para separar, tá? Esse mesmo esquema aqui, ó. Vamos colocar aqui também font size, tá? Font size, e eu vou aplicar aqui, esse aqui vai ser um pouco menor, 3M. Beleza? E aí a gente pode aplicar as formatações, colocar todas as formatações que a gente quiser aqui. Como que eu aplico essa formatação ao meu componente? Muito simples. Aqui, ó, nós vamos abrir de novo o style, expressão, certo? A chavinha da expressão. Só que como eu não vou entrar diretamente com o CSS aqui, basta simplesmente colocar o nome do componente, o nome que tem as propriedades CSS. Então, olha só, esse caso aqui, ó, quando a gente usa essa outra chavinha aqui, ela está fazendo o papel desse conteúdo aqui, tá vendo? Que começa com chave, termina com chave. É por isso que a gente coloca essa chavinha dupla aqui. Como aqui não precisa, eu vou colocar diretamente o nome aqui, ó, de onde está a minha formatação CSS. Salvei e a gente vai ver aqui que o texto aqui, ó, o 2, ele está azul e com a fonte um pouco menor, tá certo? Muito simples, né? Não tem dificuldade nenhuma, não. E como que eu trabalho com CSS externo no caso das classes? Vamos lá, é uma boa pergunta, uma excelente pergunta para quem a fez aí, né? Nesse caso aqui é o seguinte, vocês notaram que a gente tem um arquivo app.css, beleza? Show! Nós vamos aproveitar esse arquivo, pode até apagar tudo aqui se vocês quiserem, tá? Isso aqui não vai ser interessante para a gente, não. Aqui, ó, pode selecionar, deletar, salva aqui e vamos começar do zero aqui, ó, não vai mudar nada, ok? Vamos começar do zero. Se vocês quiserem manter esse aqui como amostra e criar um outro, também pode, contanto que ele seja extensão .css, certo? Beleza. Aqui nós temos que fazer o seguinte, vamos importar, onde eu quiser utilizar esse CSS, a gente vai importar ele. E um detalhe importante, se a gente importar ele no primeiro componente, no componente pai, no primeirão de todos, eu não preciso importar nos outros componentes, tá certo? Beleza? Um detalhe importante aqui, ó. Então vamos lá, importe, aqui direto onde que ele tá, barra app.css, beleza? Show de bola? Fiz a importação. Notem que aqui não tem esse padrão. Eu não dou um nome e não falo de onde ele vem. Eu simplesmente coloco import isso aqui. Então eu estou importando o meu arquivo CSS aqui. Vamos criar uma classe aqui que nós vamos chamar de texto, certo? Então padrão CSS, ponto para indicar que é classe, ok? Color, eu vou dar uma cor para ele aqui, ó, um cinza. Sei lá, um 555, beleza? E fonte size. O que vocês notaram aqui até agora? O que vocês notaram aqui em relação ao CSS anterior? Aqui eu volto no padrão CSS. Quando a gente estiver trabalhando com o arquivo .css, isso aqui não é JSX. Isso aqui é CSS tradicional. Então aqui, ó, fonte traço size, ao invés de vírgula eu volto a colocar o ponto e vírgula para separar as formatações, ok? Então aqui é o padrão CSS normal. Vamos aplicar essa classe a esse componente aqui, ó, a esse P. Como que a gente faz? Fácil. Aqui nós não vamos utilizar o class padrão do CSS. Aqui no React é class name, tá aqui, class name, e aqui a gente indica o nome da classe, não é expressão, é uma string simplesmente indicando o nome da classe que a gente criou. Então eu criei a classe texto, que é a classe que eu vou usar aqui, ó. Salva, voltando aqui, e deu pra gente ver que mudou, né? Eu vou colocar uma cor diferente ali, porque eu coloquei um cinza, né, e um AM, então não mudou muito o tamanho.
tá? Vamos colocar um verde RGB, certo? Que agora vai dar pra gente ver que mudou aqui, ó. Tá vendo? Ó, o nosso parágrafo aqui aplicado. Beleza? Show de bola? Muita gente tem um pouco de dificuldade quando quer, por exemplo, aplicar uma formatação ao body, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar ela aqui, não, ok? Até a gente pode fazer, podemos utilizar ela aqui, mas é mais importante, mais interessante a gente vir aqui, ó, diretamente na pasta Public, aonde estão os nossos arquivos do lado de fora do nosso app. Eu até vou mudar um pouco a nomenclatura, porque eu estava sempre falando servidor e cliente, e na verdade podia estar confundindo, eu notei que podia estar confundindo algumas pessoas. E quando eu falo servidor aqui, não é que está do lado do servidor lá na web, tá? É só para vocês entenderem que esse aqui, tudo que está no SRC é do lado do aplicativo e o que está em public é do lado de fora do aplicativo. O que vem fora do app é o que vem na pasta público, que está lá no HTML, no index.html. Então aqui eu posso criar um arquivo de CSS aqui, ou posso aplicar diretamente aqui, ó. Se eu quiser formatar a cor de fundo, por exemplo, eu posso colocar um style inline aqui, ó, background color, e vamos aplicar um cinza aqui, cinza CCC, tá? Como background no nosso aplicativo, beleza? Então style, ok, aqui ó, já tá lá com fundo cinza, joia? Lindo, maravilhoso? Então quando a gente quiser no body, aí aqui vale toda a regra, eu posso criar o CSS incorporado aqui dentro do head, posso criar o externo ou posso criar inline, igual a gente fez aqui sem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Vamos fazer mais algumas coisas aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre CSS. Vamos colocar um container aqui, um section. Então não precisava nem ter deletado, né? Só recortar. Jogar isso aqui para cá e fechar aqui o nosso section. Esse aqui vai ser um container. Eu vou criar aqui, ó, class name, o atributo class name, e esse aqui eu vou criar tag, a classe caixa. Sei lá, não estou com criatividade hoje não. Então vamos aqui criar a nossa classe caixa. E aí eu vou aplicar aqui, ó, um display. Vou falar que é o display flex. Salvando aqui, ele já está flex lá, tá vendo aqui os três componentes aqui, um do lado do outro, porque já está no padrão flex, certo? E a gente pode colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, flex direction, ao invés de coluna, de linha, eu vou colocar coluna, vai ficar um embaixo do outro. Vou colocar um justify content center e um align items também center, salvando. Vão estar todos os itens um embaixo do outro e centralizados aqui na nossa página. Tá vendo? Então isso aqui, pessoal, nessa aula de hoje, nós aprendemos a trabalhar como inserir o CSS. Agora a criatividade é com vocês, tá? Lembrando que vamos dar preferência por utilização de classes, que é esse modelo que a gente veio trabalhando. Eu crio a classe aqui e aplico com class name ao objeto. Um detalhe importante que a gente precisa observar é o seguinte. Olha só que interessante. Vamos fazer aqui, ó, href. Vou fazer um sem link aqui. CFB cursos, tá? Ou se quiser direcionar para o canal, né? https://youtube.com/cfbcursos, ok? Vamos colocar aqui um target blank para ele abrir uma página externa. Então a gente tem um link aqui agora, certo? E eu quero aplicar uma formatação nesse link. Então a gente segue o padrão CSS. Olha só que interessante. Todas as formas são possíveis. Eu posso colocar inline, incorporado ou classe. Vamos utilizar o classe
que eu quero o seguinte, notem que esse link ele está dentro dessa section que utiliza essa classe. Então, se eu quiser apontar para esse elemento, eu não preciso criar uma classe própria para ele. Isso é uma regra do CSS. Eu posso utilizar a classe, aqui ó, classe, e dentro dessa classe eu vou formatar os elementos A. Então, por exemplo, eu quero tirar aqui ó, text decoration, none e color, vamos colocar vermelho, só para dar um destaque aqui. Salva, olha só, aqui ó, a formatação foi aplicada diretamente no link, tá vendo? Então, sem eu ter que referir, sem eu ter que criar uma classe especial para aquele link. A mesma coisa vale pro over, por exemplo, para os estados. Então, eu posso pegar aqui, ó, caixa A, dois pontos, over. Quando for over, eu vou colocar aqui um background color vermelho e color branco. Color branco. Salva. Volta aqui, ó. Quando eu colocar o mouse lá, tá vendo? Ó, fundo vermelho e textinho branco. Então, olha que bacana como que facilita a utilização de classes quando a gente está trabalhando aqui com o React. Isso aqui não é uma regra do React, a gente sabe isso aqui em HTML, né? Quem não assistiu, HTML não, CSS. Isso aqui nós aprendemos no nosso curso de CSS, se você não assistiu, tá perdendo tempo. Mas tá aí, pessoal. É assim que a gente trabalha, são as formas, as principais formas, obviamente que tem algumas outras maneiras, mas essas são as principais formas da gente trabalhar com o CSS aqui em React. É o que nós vamos utilizar no nosso curso e é o que eu preciso que você aprenda, beleza? Então quem não é inscrito, se inscreva, quem não clicou no joinha, esse é o momento, segue a gente no Insta, te espero lá, até a próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau.